E vamos estudar, vamos entrar nessa nova era na próxima pregação. Mas agora, nós vamos parar aqui e vamos fazer uma reflexão breve sobre essas coisas, relacioná-las à nossa vida. E daí? O que isso tudo tem que ver conosco? Meus queridos, eu escrevi uma reflexão aqui. Eu acho que existe um valor que a igreja deve proteger, um valor pelo qual eu e o pastor Thomas brigamos bastante, um valor que a igreja esqueceu. E que um texto como esse aqui mostra que tem que ser preservado e resgatado. Olhando para todo esse emaranhado, né, de coisas, esse modo como a história é construída, esse modo como Deus trabalha para criar o seu povo, nós percebemos o zelo especial do Senhor para com as origens de um povo especial, né, o povo de Israel. É assustador o modo como a igreja de todas as épocas esqueceu e desprezou o valor que esse povo tem nos planos de Deus. Nós não oramos por Israel. Nós não nos preocupamos com esse povo como o apóstolo Paulo se preocupava. Paulo, ele dizia, olha, eu tenho grande dor no meu coração por causa de Israel. Grande dor. Se eu pudesse, eu seria considerado anátema pelo bem do meu povo, o povo judeu. Mas infelizmente, ao longo da história cristã, nós percebemos que a igreja tem desprezado e até perseguido esse povo. Eu fiz aqui uma breve reflexão acerca disso, porque eu gostaria de despertar os irmãos nessa direção. Nós temos grupos de evangelismo aqui na igreja. Eu creio que esse grupo deve se preocupar, o Júlio é o líder, se preocupar em se voltar também para a evangelização de judeus, dos hebreus. Porque esse povo tem um lugar especial nos planos maravilhosos de Deus para abençoar e salvar o mundo. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 11. E veja, eu escrevi o seguinte, o zelo das Escrituras é em traçar as origens de Israel e a ação especial de Deus na criação desse povo, conforme nós lemos aqui, deve fazer com que rejeitemos as posturas anti-Israel que vemos no mundo à nossa volta e até mesmo dentro da igreja. É impressionante como a mídia ataca Israel. É impressionante. O cristianismo maculado por desvios do ensino do Novo Testamento, desde os tempos antigos, despreza Israel, afirmando que a igreja substituiu esse povo, sendo o novo Israel de Deus, sendo agora o novo Israel de Deus. Isso surgiu na mentalidade da igreja, essa ideia de que nós somos Israel agora. E Deus então rejeitou o Israel étnico, esse povo acerca do qual estamos aprendendo aqui, que se origina ali com os descendentes de Terá, com os descendentes de Abraão. Há vários episódios na história da igreja que mostram uma postura antissemita por parte dos teólogos antigos. Irmãos, é de assustar. É de assustar o modo como os teólogos antigos não compreenderam a importância de Israel para o povo, para o plano de Deus, para a história da redenção, para abençoar e salvar a humanidade. Mas houve um episódio em particular que criou uma mentalidade perigosa, que perpassou os séculos e prejudicou muitos judeus que moravam em países cristãos. Que episódio é esse? Esse episódio foi o incêndio de uma sinagoga na cidade de Callinicum, no dia 1º de agosto de 388. Nesse dia, uma cidade na Síria tinha uma sinagoga. Essa cidade se chamava Callinicum, e os cristãos da cidade, por causa de um sermão do bispo contra os judeus, os cristãos da cidade se levantaram e incendiaram a sinagoga até o chão.
Acabaram com a sinagoga. E o que aconteceu? As autoridades civis, elas multaram os cristãos, dizendo: vocês têm que reparar o dano ou reconstruir a sinagoga. Na época, o imperador que governava em Milão, a sede do Império Romano era em Milão, era o imperador Teodósio, que era o imperador cristão. Esse imperador, quando ele soube do episódio em Callinicum, na Síria, e soube da decisão das autoridades civis, multando os cristãos ou fazendo-os construir a sinagoga de novo, o imperador apoiou essa decisão, dizendo: realmente, os cristãos destruíram a sinagoga, incendiaram tudo, eles têm que pagar. O imperador cristão disse isso. Mas havia um bispo em Milão, famosíssimo, os irmãos já devem ter ouvido falar. Esse bispo era Ambrósio de Milão. Aliás, foi o bispo que batizou o Santo Agostinho, que os irmãos sabem que é meu santo padroeiro. E Ambrósio de Milão, quando ouviu isso, quando ele soube que o imperador Teodósio tinha ordenado a reconstrução da sinagoga, ele escreveu uma carta ao imperador dizendo que a sinagoga é uma casa de incredulidade, uma casa de impiedade, um receptáculo de loucuras que o próprio Deus já condenou. E ele pergunta: o que é mais importante, aplicar a punição ou defender a religião? E ele diz: você não deve exigir que os cristãos paguem essa sinagoga. De forma nenhuma. Essa sinagoga merecia ser destruída. Teodósio não ouviu essa orientação, não ligou para essa carta. Então, um dia Teodósio foi na catedral. E durante o sermão, Ambrósio de Milão atacou Teodósio, dizendo: você não deve apoiar a reconstrução dessa sinagoga. E a pressão foi tão grande que o imperador Teodósio disse: ok, os cristãos não precisam pagar a sinagoga. Resultado: o que o mundo aprendeu disso? Eu posso fazer o mal contra os judeus, porque o Estado não vai me punir. A igreja pode perseguir os judeus, porque o Estado não vai punir os cristãos. E essa decisão trouxe tragédias terríveis para os judeus da Idade Média e até os nossos dias. Essa mentalidade se perpetuou dentro da igreja. Hoje, essa mentalidade existe, numa medida ou noutra. Há na igreja a mentalidade anti-judaica. O modelo aliancista não é necessariamente anti-judaico, o modelo aliancista, mas é um modelo que é indiferente aos judeus e a Israel. Ele é indiferente porque ele diz o seguinte: a igreja é Israel. Wayne Grudem, aliancista, escreveu o seguinte: a igreja agora se tornou o verdadeiro Israel de Deus e receberá todas as bênçãos prometidas a Israel no Antigo Testamento. Esqueçam Israel étnico, esqueçam isso. A igreja tomou o lugar de Israel. Não se preocupem mais com Israel. E o resultado disso é um descaso da igreja para com o sofrimento do povo judaico e as injustiças que são perpetradas ao longo da história contra esse povo. E quando nós lemos um texto como esse, mostrando o cuidado de Deus na formação desse povo, nós aprendemos que nós não podemos agir assim em relação a esse povo. Eu recebi na semana retrasada um artigo que foi escrito por uma estudiosa, acho que certamente não é crente, o nome dela é Marianne Ruel Robbins. Um artigo publicado na Universidade de Harvard em junho de 2013. O nome do artigo é Um Memorial Cinzento. E diz assim: Le Chambon-sur-Lignon, é o nome de uma cidade, uma vila. Le Chambon-sur-Lignon, uma vila na França. E o excepcionalismo protestante no plateau Viverais-Lignon. E o que fala esse artigo? Esse artigo fala sobre a proteção que alguns protestantes ofereceram aos judeus na época da Segunda Guerra Mundial, na época do Holocausto. E é interessante notar o que acontece aqui. Porque esse artigo, certamente, escrito, essa senhora certamente não é crente, esse artigo diz o seguinte: que essa vila de Le Chambon,
na França, tinha cerca de 2.400 protestantes. E eles ajudaram os judeus. Desses 2.400, além deles, diz o artigo, existiam cerca de 1.000 protestantes darbistas. O que é um protestante darbista? Eu sou um protestante darbista, eu sou. O que é um darbista? Um darbista é um dispensacionalista. Ele crê que Israel é uma coisa e igreja é outra. E ele crê que Israel continua sendo povo de Deus. Ele crê que Deus ama esse povo e tem um plano para esse povo no futuro. E ele crê que Israel deve ser protegido, temos que orar por Israel, temos que buscar a paz de Jerusalém. E vejam o que diz o artigo aqui. O artigo diz que esses darbistas chegaram no platô no século XIX, se estabeleceram ali em Rio e Saint-Négrève, é o platô ali onde havia a pequena vila de Le Chambon, e os seus ajuntamentos ali provocaram certos conflitos com a igreja protestante, e o texto prossegue dizendo: os darbistas eram particularmente abertos em prover abrigo para os judeus, porque eles entendiam que os judeus eram, de um modo que os protestantes não aceitavam, o povo de Deus. E, infelizmente, as perspectivas dos darbistas sobre os judeus não eram representativas de todos os protestantes. Muitos protestantes não criam assim, mas eles criam. Esse povo é o povo de Deus. Os darbistas pensavam. E eles então foram os primeiros a socorrer os judeus, sabendo que era o povo de Deus. Essa é a atitude correta. Essa é a atitude bíblica, quando nós estudamos um texto como esse que mostra o valor do povo de Israel na sua formação especialmente. A formação do povo de Israel bíblica, mostrando o cuidado, o carinho de Deus para com esse povo. Você vai dizer, mas o que isso tem a ver comigo? Comigo. Ok, eu prossigo aqui na minha observação dizendo o seguinte: nós os crentes, hoje, de uma forma que não tem acontecido ao longo da história, nós, os crentes, devemos ser simpáticos a Israel. Orar por sua proteção e buscar a sua paz. E aí vem o aspecto prático. E eu vou falar agora, mas eu não sei o modo como isso será recebido aqui. Mas eu vou falar assim mesmo. Os irmãos me conhecem há muito tempo. E vão saber avaliar o que eu vou dizer agora, dentro desse contexto de proteção a Israel. Em breve, nós vamos voltar para presidente. Eu acredito que um dos fatores a serem levados em conta pelos crentes na hora de votar, não são somente os valores do candidato, não são somente as questões ligadas ao modo como ele vê homossexualismo, aborto e coisas assim, mas algo que não está entrando na nossa conta. Nós devemos levar em conta, na hora de votar, o modo como o candidato vê Israel e seu conflito com os palestinos. Como aquele em quem vamos votar vê, de que lado ele está. Ele está do lado dos palestinos? Ou ele está do lado de Israel? De que lado ele está? Um candidato que apoie os inimigos de Israel jamais deveria receber nossos votos. Nota, irmãos, eu não sei. Eu não sei nem quantos candidatos tem. Quantos candidatos tem? 13. Eu não sei quais candidatos apoiam Israel. Essa causa palestina que não sai da mídia. Não sai da mídia. Deve haver um Estado palestino no coração de Israel ou não? Israel deve dar terras para os palestinos ou não? De que lado nós estamos? A meu ver, o crente, ele não tem que considerar tudo que Israel faz certo, não é isso? Mas tem que escolher um lado. E dizer, nós somos pró-Israel. Nós somos cristãos sionistas.
Nós somos cristãos sionistas. Israel é o povo de Deus, aquela terra pertence a ele. E eu vou votar num candidato que apoia isso. Eu vou votar num candidato não somente que apoie os meus valores morais e cristãos. Eu vou votar num candidato que apoia também essa causa. Para contribuir de algum modo pela paz e pelo bem-estar do povo judeu, que é o povo que Deus escolheu. Não sei qual dos 13 apoiam Israel, não sei. Acho que eles nem falam sobre isso. Tentem descobrir. Ah, é a Marina. Vote na Marina, então. Não sei, Marina, não sei se a Marina apoia Israel ou não. Ah, é o Cabo Daciolo. Vote no Cabo Daciolo, então. Mas o que eu quero dizer é que os irmãos, não estou dizendo para os irmãos em quem votar, os irmãos são livres, votem em quem vocês quiserem. Mas na hora de fazer as contas, na hora de fazer os cálculos, incluam isso. Ninguém está incluindo isso. Incluam isso nas suas contas. Como esse candidato vê a questão palestina? Como esse candidato vê o povo de Israel? Ele apoia Israel ou não? Coloque isso nas contas, coloque isso nas suas equações, porque nós somos cristãos e temos que orar e batalhar pela paz do povo judeu, pela paz de Jerusalém.